Devocional diário Deus e eu. Um tempo de comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Devocional diário Deus e eu, com o pastor Francisney Brito. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda honra e glória e louvor damos ao Senhor. Aleluia. Oremos. Senhor Jesus, mais uma vez, através do teu santo nome, estamos chegando à tua presença, a presença do Pai, a presença do Espírito Santo, para através da sua bondade, da sua misericórdia, do sangue derramado por nós na cruz, o Senhor possa ter compaixão de nós, nos perdoando todos os nossos pecados, nos ajudando a vencer a nós mesmos, nossos desejos carnais, nossas infidelidades, desonestidade ou qualquer tipo de sentimento maléfico, horrível, onde a gente tenha, Senhor, ofendido a santidade do Senhor, onde a gente tenha agido de forma arbitrária, injusta, desonesta, ou, Senhor, que tenhamos caído no fracasso em decorrência de nossa falta de vigilância. Pai, olha os simples, os necessitados, os aflitos, carentes, aqueles que acabam sofrendo as consequências como filhos, como amigos, como trabalhadores, quando a pessoa é empresária, como, Senhor, empresário, quando dependem das coisas governamentais, enfim, Senhor, de todos os lados vem injustiça, vem falsidade, vem hipocrisia, vem atitudes, Senhor, mais para prejudicar o servo e a serva do Senhor. Mas eu quero te pedir que este irmão amigo, que esta irmã amiga, que este jovem, este adolescente, esta criança que está ouvindo este devocional diário, ela se sinta abençoada pelo Senhor, pelo privilégio do Senhor ter proporcionado bênção de salvação para todos nós. Recebe minha gratidão e adoração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, a jornada de Jesus do tribunal público até o Calvário e sua morte. Olha que sério, né? Veja a crueldade do povo. Está escrito justamente em Isaías 53, 4, 6, 8 e 10, o que nós já falamos no outro texto, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se dedicava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do seu povo foi ele atingido. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando na sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua prosperidade, a sua posteridade prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aleluia. Alguns chamam de Via Crucis, né? Depois que Jesus é condenado e entregue aos soldados, estes tiram as vestes de Jesus, colocam a cruz pesada sobre ele e então começa a caminhada até o Gólgota. Jesus então segue sendo chicoteado, carregando uma cruz muito pesada, mas como ele tinha derramado muito sangue, tanto quando ele recebeu a quarentena de açoite, a gente não tem certeza exatamente quantos açoites ele levou, porque os romanos não tinham essa questão com os judeus, eles batiam para matar mesmo, eles não tinham dó nem piedade, eles tinham ódio de judeu. E Jesus então é colocado com aquela cruz pesada, e na sua primeira vez que ele cai, segundo alguns escritores, Jesus encontra com umas mulheres.
e elas estão chorando, elas estão angustiadas, elas batiam no peito e lamentavam. Está escrito em Lucas 23, 27 e 28. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Segundo historiadores, Jesus, ao falar isso para aquelas mulheres, ele estava se referindo ao que aconteceria 70 anos depois, quando Jerusalém foi totalmente destruída, principalmente o templo, e tudo aquilo que Jesus falou, que não ficava pedra sobre pedra, realmente foi destruído por causa dessa atitude deles terem assumido que tanto eles como os seus próprios filhos, o sangue de Jesus poderia cair sobre eles por causa da sua aplicação, da sua morte. João, um Simão Cirineu, é aquela pessoa que os soldados romanos obrigam. Ele não fez isso por compaixão. Ele estava ali em volta e, devido à queda de Jesus, e ele estava muito fraco, não tinha condições de continuar carregando a cruz sozinho, então colocam o João para ajudá-lo a carregar a cruz, para diminuir o peso, para ver se Jesus dava conta. Mas Jesus era chicoteado, e eles então, quando chegaram lá, pregaram Jesus na cruz e meteram aqueles pregos nos seus pés e mãos. Amarraram também, porque Jesus, para poder... Aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz era para Barrabás, e Barrabás era menor que Jesus. Eles tiveram que esticar fortemente os braços de Jesus, depois de pregar um lado, para que pudesse dar certinho no buraco que já era feito para os cravos. Porque os cravos, depois que eles eram fincados, eles eram dobrados embaixo. Então, para que o madeiro não rachasse, eles preparavam com antecedência um buraco para poder suavizar a entrada dos pregos. E Jesus então foi crucificado, e eles então pegaram e fizeram sorte das vestes de Jesus. Jesus é pregado, e quando chega nesse lugar que o crucificam, tanto os malfeitores da direita, tanto o malfeitor da direita como da esquerda, o da esquerda pronuncia palavras absurdas para Jesus. E Jesus é calado, ouviu todos o absurdo, quando o da direita então clama a ele, diz... primeiro repreende seu colega, porque ele assume que ele era digno daquela morte, ele tinha realmente feito coisas graves, aquele outro também, mas eles não tinham notícia nenhuma de coisas de Jesus. Jesus não tinha. Até os seus acusadores errôneos, profanos, enganadores e falsos, Jesus não tinha. Toda a população sabia por onde Jesus andava, o que Jesus fazia, os milagres, as obras de Jesus. Então Jesus não tinha nada, não tinha ofendido ninguém, não tinha ferido ninguém, não tinha roubado ninguém, não tinha enganado ninguém, não tinha usado uma arma para nada. Então a condenação dele era injusta, e aquele homem sabia. Então nós temos aqui, Jesus morre na cruz, escureceu o sol, rasgou-se o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Lucas capítulo 23, versos 45 e 47. Era a sexta-feira. Estava chegando o sábado, que começava às 6 horas da tarde. Jesus não poderia ficar na cruz. Os outros dois foram quebradas as suas pernas às 3 horas da tarde, e Jesus entrega seu espírito e declara a sua morte, né? Ele declara Tetelestai, que quer dizer está consumado. Estava consumada a salvação, estava consumado a sua bondade, estava consumado o seu amor, estava consumado a sua fé, estava consumado sua fidelidade, estava consumado o seu desejo de salvação, estava consumado também da parte dos homens a sua crueldade,
as suas infidelidades, as suas desonestidades, enfim, estava consumado ali. E Jesus então morre, e então seu corpo é requerido por José de Arimateia, que coloca Jesus no sepulcro. Como já estava perto da hora nona, por mais que quisessem, ou melhor, a 11ª hora, eles não podiam mais, né? Eles não podiam mais ficar com o corpo de Jesus, não puderam velar, levaram Jesus direto ao sepulcro, fecharam o sepulcro para tentar fazer isso no domingo de manhã, né? Então Jesus morre, foi condenado, Jesus morre, e o sumo sacerdote Caifás, ele tinha falado uma frase em João, no capítulo 11, versos 49 e 53, argumentando que seria melhor que só um homem, no caso foi Jesus, morresse pelo povo do que a nação inteira. Ele sugeriu a morte por motivação política para evitar a intervenção romana, mas o evangelista interpreta como uma profecia de que Jesus morreria pela nação como morreu, não só pela nação judia, mas por todos nós. Que você se curve diante dele, adore a ele, peça perdão, para que ele acompanhe seu dia, porque Jesus morreu, mas ressuscitou. Nós ainda vamos chegar lá. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, o Senhor sabe que nós estamos nessa semana, Senhor, tratando sobre a morte vicária de Jesus, sobre sua jornada desde o Getsêmani até o Calvário e, por que não dizer, até o sepulcro. Nós estamos clamando a Ti, Senhor, todos os dias, em favor das pessoas que acompanham esse devocional diário, para que vidas sejam abençoadas, tocadas, santificadas, purificadas, libertadas, para que vidas sejam curadas das suas enfermidades, Senhor, portas se abram, pessoas possam, Senhor, se humilhar a Teus pés, se arrepender do seu pecado, absorver a Tua palavra, conviver com o Teu Espírito Santo, deixar o Teu Espírito operar na vida de cada uma delas. Assim, Pai, que esse dia seja de bênção, de vitória para todo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém.